Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra de hoje com o sinal da nossa fé, o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos colocar, fazer o nosso exame de consciência, ver em que erramos, em que estamos errando e repetindo o erro, e nos colocar diante de Deus e pedir perdão, pedir que Deus nos dê o perdão e nos dê, junto com sua misericórdia, o dom da capacidade de sermos fortes, resistentes ao pecado. E vamos também perdoar aqueles que nos ofenderam no momento que recebemos de Deus também o seu perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão no coração e diga: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora abra as mãos assim e diga comigo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro dos Juízes, capítulo 11, verso 29 a 39. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade, e de lá marchou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou às terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroé até a entrada de Menite e até Abel-Carmim. E assim, os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhe ao encontro, dançando ao som do tamborim. Era a sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou: Ai, minha filha, tu me prostraste de dor. És a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: Meu pai, se fizertes um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasses de teus inimigos, os amonitas.
Depois disse ao pai: concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre 2 meses para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Vai, respondeu ele. E deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelos montes a sua virgindade. Passados os 2 meses, voltou para o seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso de 1 a 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Conferi Salmo 94, verso 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes.
Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, na primeira leitura, a gente vai ver como Deus cumpre suas promessas com aquele que está determinado a cumprir também a sua. E aí nós vamos ver a figura, a pessoa de Jefté, quando os juízes, hoje na leitura, capítulo 11, verso 29, vai dizer: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade, regiões perigosíssimas, difíceis de se combater, mas ele marchou contra os filhos de Amon e esperava que Deus o ajudasse, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e assim ele caminhou. E Deus espera de cada um de nós também essa decisão de sermos decididos a caminharmos, decididos, confiantes de que o Espírito de Deus estando conosco, nós iremos vencer todos os nossos inimigos. E devemos hoje nos perguntar: quais são os meus inimigos que tenho na minha caminhada? Vamos olhar primeiramente para os inimigos que temos na nossa caminhada, que estão muitas vezes dentro de nós mesmos. Muitas vezes os nossos inimigos começam primeiramente pela falta do perdão. Quando nós não perdoamos a quem nos deve, a quem nos ofendeu. Nossos inimigos também, muitas vezes, aparecem de forma de como muitas vezes sentimos cada luta uma muralha que achamos que não vamos vencer. Quando nos acovardamos, a covardia também é um dos nossos inimigos também muito forte, que temos que vencer. Outro inimigo também que temos que vencer é a nossa infidelidade. Somos infiéis, precisamos ser fiéis, ser fielmente como esse homem aí, Jefté, que foi fiel a Deus na sua promessa. Deus deseja resgatar e dar a vida, e não tirar a vida. Mas, na primeira leitura de Juízes 11, 29 a 39, a gente vai ver uma situação interessante. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Veja bem, ele estava oferecendo aqui, muito bem descrito, que ele iria sacrificar alguém da sua família. E Jefté passou as terras dos amonitas para combater contra eles. E o Senhor entregou-os em suas mãos. E quando Jefté voltou para sua casa, em Maspa, quem veio logo para aparecer? Sua filha.
veio alegre, veio-lhe ao encontro, dançando, ao som do tamborim, pensando certamente, meu pai viveu, meu pai está vivo, alegre. Era sua única filha, pois não tinha mais filhos. E na nota da Bíblia de Jerusalém diz que a história do voto de Jefté, de imolar a própria filha, no versículo 39, para não faltar ao voto que fizeram, ele vai cumprir, como no versículo 31. Mas isso se trata aí explicitamente mesmo de sacrificar em holocausto, aquilo que Abraão iria fazer com seu filho Isaque. Os sacrifícios humanos, como está descrito aí na nota da Bíblia de Jerusalém, diz que os sacrifícios humanos sempre foram reprovados em Israel, como já vimos em Gênesis 22. Mas o narrador relata a história sem nenhuma censura, e a ênfase parece mesmo estar posta não em cima do sacrifício que se é oferecido à própria filha, mas na fidelidade ao voto pronunciado. Deus, ele não pede o sangue de uma pessoa. Deus, ele não pede o sacrifício do homem. Ele enviou o seu próprio Filho para nos resgatar. O preço do nosso resgate é Jesus, o sangue do Cordeiro. Mas, ao vê-la, ele ficou, vamos dizer assim, penalizado. Rasgou as vestes e bradou: ai, minha filha, tu me prostraste de dor. És a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. E aí nós vamos ver que a promessa que nós fazemos a Deus, ela é válida quando nós a cumprimos. E Deus sabia que esse homem era capaz de cumprir a sua promessa. Ele vai e vence todas as batalhas. Era um guerreiro. Ele, vamos dizer assim, se formos julgarmos Jefté de ter sacrificado a própria filha, nós vamos dizer, mas ele era capaz de sacrificar a sua própria vida também, senão ele não teria ido para a guerra, uma guerra difícil. E ela vai responder: meu pai, se fizestes um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasses de teus inimigos, os amonitas. Vamos dizer que essa menina era uma santa que estava disposta a ser holocausto. E ela vai dizer uma frase mais santa depois: concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre 2 meses para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Uma pessoa que estava lhe dizendo, em outras palavras, vou me consagrar ao Senhor, vou entregar minha virgindade para Deus. E o pai dela vai dizer: vai. E ela foi. E depois, quando ela voltou, então ele cumpriu seu juramento. Ele sacrificou sua filha. E nós vamos trazer isso no sentido de como são nossos votos. Porque aqui o que se está em ênfase no núcleo dessa mensagem não é o sacrifício, como nós já dissemos, e está na nota da Bíblia de Jerusalém, o sacrifício, porque o povo de Israel sempre repugnou o sacrifício humano, mas de justamente cumprir o juramento. Muitas vezes as nossas lutas elas se dão em fracasso porque o nosso coração ele não cumpre as mínimas promessas. Imagina se iríamos cumprir uma promessa dessa. Muitas vezes a gente se propõe de quando vencermos uma luta e até dizemos para Deus com o coração confiante: eu vou cumprir essa promessa. E a maior promessa que Deus quer de nós não é o sacrifício, como diz o Salmo 50. Se eu ofereço um sacrifício, vós o rejeitais. Meu sacrifício é um coração penitente. É esse o sacrifício que Deus espera de nós. É esse o sacrifício que Deus quer de nós. Não voltar ao pecado, não voltar a pecar mais.
Em Mateus 22, de 1 a 14, Jesus vai voltar a falar uma parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ontem, Jesus Cristo falou uma parábola do patrão que vai à meia-noite, pela madrugada, atrás dos desocupados nas praças, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, contratar empregados. E hoje ele vai dizer, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Ontem, no evangelho de ontem, o patrão vai em busca dos desocupados e todos dizem sim. E hoje, os convidados para a festa, eles vão dizer não ao convite do rei. O rei mandou outros empregados dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Isso é um convite para cada um de nós. Mas muitas vezes nós estamos justamente como esses convidados, tão atrelados às nossas comodidades, vamos dizer assim, aos nossos afazeres, que não percebemos um convite para uma festa maior. E os convidados assim não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. E Jesus vai dizer, em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. E devemos nos perguntar se temos nos preparado para essa festa. Porque assim o rei vai proceder. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Todos os que encontrardes. Os ouvintes da parábola aí, como nós já vimos no início, são os líderes religiosos. Eles eram convidados. Os ouvintes também eram pessoas comuns, estavam a escutar. E Jesus mostra aí o rei, que é Deus, o filho, que é Jesus. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou, diz o Evangelho, cheia de convidados, não é verdade? Quando o rei entrou para ver os convidados, e o que ele observou ali? Um homem que não estava usando traje de festa, uma roupa branca, e vai perguntar-lhe, amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? E o homem nada vai responder. Então o rei vai dizer aos que o serviam, amarrai-o e jogai-o fora na escuridão. E Jesus conclui dizendo, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós somos chamados e seremos escolhidos na proporção que nosso sim for sincero, na proporção que o nosso sim estiver cheio da qualidade de um chamado verdadeiro, onde nós vamos responder com sinceridade e honestidade, com integridade. A imagem do casamento usada por vários profetas indica a aliança de Deus com a humanidade. Os homens têm a possibilidade de reconciliar-se com Deus. Deus nos chama à reconciliação. Os servos são os profetas enviados por Deus e rejeitados pelos dirigentes. A menção à ruína da cidade pode ser uma referência à destruição de Jerusalém que ocorreu
no ano 70, no Novo Testamento, Jesus é o noivo, Mateus 9,15. Os servos são os discípulos de Jesus que evangelizam, que convidam todos a fazerem parte da igreja. O traje para o casamento representa as condições para pertencer à comunidade cristã, isto é, a prática da justiça, do amor, da misericórdia, do perdão, de abolir as tradições dos fariseus, abandonar essa cultura ruim dos doutores da lei, a renúncia a nós mesmos, renegar-se a si mesmo, tomar sobre si sua cruz e seguir o Mestre. A parábola mostra o julgamento, não só para a elite religiosa que estava ali a escutar, que estava ali também a escutar e a rejeitar o projeto de Deus, mas também para os discípulos de Jesus. O reino agora, recusado pelo povo, em breve será aceito por todos os povos. E nós somos convidados, vamos nos sentir convidados. Participemos da festa preparada pelo Pai e esforcemos-nos para sempre honrar a veste digna recebida no nosso batismo, que é essa veste que será cobrada pelo Pai, pelo Rei aí representado. Vamos nos revestir da graça de Deus, verdadeiramente, não no exterior, como faziam os hipócritas, os fariseus, mas no nosso interior, no nosso coração. Deus olhará para o nosso coração mais do que para o exterior. Deus, ele quer um coração sincero e íntegro, capaz de dizer sim e de dar testemunho do anúncio do Evangelho aos demais irmãos. Ó Jesus, aos dirigentes do povo, contas a parábola do banquete, um resumo da história da salvação, na qual eles tiveram papel negativo. Cegos e surdos às advertências de Deus responderam com rebeldia. Concede-nos, Senhor, um coração agradecido diante das maravilhas que realizas para o nosso bem. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes conosco, abrir a Bíblia e rezar os salmos, os hinos, os cânticos, os louvores, fazer nossa meditação após a palavra de Deus que nós fazemos todos os dias, uma pequena reflexão também da leitura, e vamos assim nos encher mais do Espírito. Nós nos encheremos dos dons de Deus por meio da oração, e é por meio da oração que nós caminharemos como um povo decidido, fiel, com a veste justamente que Deus quer de nós, que é a nossa conversão. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. Det 123, irmão Paulo Maia, hoje consegui ir à igreja, eu não estava indo porque cuido da minha mãe. Hoje aconteceu uma coisa incrível,
eu gostaria que você me explicasse o que aconteceu. Eu estava rezando o texto às 5h30 da manhã, e quando eu terminei de rezar, o meu marido olhou para a porta do quarto e viu um vulto branco, com 2 velas acesas, e me deu uma vontade de ir na igreja, e fui, e meu marido ficou com a minha mãezinha. Amém? Que maravilha! O que eu posso dizer? Você estava a rezar o rosário. Isso foi um ponto positivo. Outro ponto foi que Deus se manifestou mostrando para seu marido que ele está presente na sua vida e velando no momento que você reza por toda a sua família. E ele te deu a sede, a fome, aquela sede e fome da Eucaristia, que é o mais importante. Portanto, você completou a obra de Deus, rezando o rosário e recebendo a comunhão. Muito obrigado pela sua participação, DET 123. Podes acreditar que Deus vela na tua vida, em cada momento, em cada Ave Maria que você reza, Ele está justamente velando sobre o seu marido, sobre a sua mãe e sobre a sua família. E aqui falou conosco também José Chaves, Antônia Moreira, Ieda Ruda, Maria Cristina Souza, Paulo Sérgio. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.